Todo mundo aí? Atentos? Gente, muito bom dia, tá, a todos. Eu sou o Fábio Caldas, presidente da Britton Rio de Janeiro. Sou sócio fundador da LS Lightsaber, que é uma consultoria em comunicações e relações institucionais, focada em gestão e prevenção de crises. Muito bem-vindos aqui. Bom, vou falar um pouquinho aqui, vou dar uma abertura, né, antes de passar para o Fernando. Primeiro, sobre a missão da Britton, a razão de ser da Britton, ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Então, nós estamos presentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, mais recentemente. Muito bem-vindos, Paraná e Minas Gerais, mais recentes aí. Bom, é uma associação. Aqui vocês têm um networking de alto nível, né, executivos com grande poder de decisão, aqui no Reino Unido. Tá? Eu já sou há bastante tempo da Câmara e eu atesto isso aqui, né, sobre quão bom é estar na Câmara para os negócios, né, para a própria carreira também, não pode falar, para as empresas, para as carreiras. E vocês devem estar acompanhando aí os webinars que atestam isso que eu falei sobre a senioridade desse networking aqui. A Britton também tem contado, eu queria já agradecer aqui, com um forte e contínuo apoio de muitos anos do governo britânico. Então, agradecendo aqui também. Vocês devem saber, se vocês forem lá no www.britton.com.br, vocês vão ver que tem diversas frentes, né? Vocês viram aí nos slides, frentes de atuação, os slides de abertura, as áreas, os líderes que encabeçam essas áreas. E para saber mais, vá lá no nosso site, britton.com.br. Eu tenho certeza que algumas frentes podem apoiar o desempenho da sua empresa e o seu desempenho aí para bater as nossas metas aí todo ano. Bom, vou agradecer agora aos associados mantenedores da Britton. As marcas vocês viram divulgadas aí claramente nos slides de abertura. Ao Bruno Marcondes, que é o VP da Britton Rio de Janeiro, grande Bruno. Tá? Espero que esteja presente. Nós estamos transmitindo no YouTube, aqui no Zoom. Ao Fernando, né, que eu já conheço há tanto tempo, gosto tanto, que é o nosso presidente do Comitê de Seguros e Resseguros. E as nossas palestrantes, que eu fiquei muito impressionado no processo preparatório para hoje com a competência, né, da Marta Helena Chu, da March Brasil, e a Mariana Batista, do governo britânico. Muito obrigado por estarem aqui. E não posso deixar de agradecer ao nosso lendário Fabrício Soares, né, que é o gerente executivo da Britton e o time dele, né, aqui, porque é sempre essa preparação muito estruturada, muito competente. Obrigado aí, Fabrício. E eu vou só, antes de passar a palavra para o Fernando, né, que vai ser o moderador, para ele conduzir e moderar, por favor, gente, não deixem passar a oportunidade de perguntar, porque às vezes o pessoal fica calado, né, e aí o Fernando vai explicar. Não deixe passar essa oportunidade. Tudo de bom, tem um ótimo webinar aí. Fernando, é contigo agora. Oi, Fábio, obrigado, bom dia, Marta, bom dia, Mariana. Eu estou realmente muito animado com esse webinar, é um webinar de um tema super interessante, era uma demanda, né, de muitos associados para que a gente organizasse, então a gente está muito feliz em poder realizar. Fábio, mais uma vez agradecer a você pelo seu apoio como presidente da Câmara Britânica no Rio de Janeiro, agradecer a todos os nossos associados mantenedores, né, que foram citados nos nossos slides de abertura e, obviamente, as nossas ilustres palestrantes, né? A Marta Chu, que é líder de riscos cibernéticos na March Brasil, e a Mariana Batista, que é a gerente do setor de segurança e defesa do governo britânico aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho da dinâmica desse webinar. Esse webinar conseguimos começar, né, britanicamente às 10 horas e vamos terminar próximo de 11 horas. A gente sabe que o horário de todo mundo é animado, então a gente vai respeitar o horário de vocês. As palestrantes terão aproximadamente 35 a 40 minutos para fazer as suas apresentações e a gente separou aproximadamente 15 minutos para que as perguntas sejam feitas. Haverá uma curadoria, eu vou tentar aqui talvez aglutinar e realizar o maior número possível de perguntas. Os nossos
mantenedores geralmente têm preferência, mas fiquem tranquilos que todas as perguntas, caso alguma pergunta não possa ser respondida, a gente fará questão de compartilhar tanto com a Marta quanto com a Mariana e posteriormente a gente entra em contato para que a gente possa esclarecer. E aí eu peço que, por favor, na hora que façam suas perguntas, que identifiquem nome e empresa para que seja fácil a gente conduzir esse processo. Dito isso, eu vou fazer a apresentação do CV, tanto da Marta quanto da Mariana, para que a gente possa começar. Então, a Marta Helena Schuh, ela é bacharelada em Business pela University of Arts, London, licenciada em Finance pelo Chartered Institute for Security Investment em UK e certificada em Economics of Cybersecurity pela Delft University of Technology. Especializada em Direito Digital pelo INSPE, Cybersecurity for Insurance pela UCLA e Cyberattacks pela NYU Tandon School of Engineering. E atualmente a Marta lidera a área de risco cibernético na March Brasil. Por sua vez, a Mariana Batista é formada em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista e integra o time da Embaixada Britânica desde 2017. Tendo trabalhado no consulado em São Paulo, está atualmente no consulado do Rio de Janeiro, à frente do setor de segurança e segurança cibernética, parte do Ministério do Comércio Internacional Britânico no Brasil. Então, daremos início ao nosso webinar, começando pela Mariana, depois a Marta faz a sua apresentação e, como eu falei, a gente volta para o Q&A, conto com todos para que façam suas perguntas desse tema que é bastante interessante. Mais uma vez, Marta e Mariana, muito obrigado pelo prestígio de vocês. Obrigada, Fernando, obrigada, Fábio, Fabrício, Marta, todo mundo da Brit e da March, por compartilhar esse momento com a gente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, para vocês acompanharem os slides. Vou esconder aqui. Então, como o Fernando bem apresentou, meu nome é Mariana Batista, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios dentro do governo britânico no Brasil, e eu lidero a pasta de segurança e segurança cibernética. Aqui o conteúdo da minha fala, né? Então eu vou falar sobre o que é a missão diplomática no Brasil, a segurança cibernética no Reino Unido, né? Então como é visto a segurança cibernética lá no Reino Unido e os casos de sucesso. Eu vou mencionar 2 casos de sucesso e vou finalizar minha fala comentando sobre como a gente pode trabalhar juntos. Então, o que é a missão diplomática britânica no Brasil? Eu gosto de explicar um pouco sobre o que é a missão diplomática, porque eu sei que as pessoas pensam muito na questão de visto, e a gente não faz visto, né? Na verdade, tem várias outras atividades acontecendo. Uma das atividades, não vou falar um pouco dos postos, vocês podem ver aqui na imagem a foto da embaixada em Brasília, né? Alguns acredito que até já tenham conhecido. E além da nossa embaixada em Brasília, a gente tem mais 4 consulados espalhados no Brasil. Então, a gente tem consulados em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e Recife. Então, a gente tem uma boa abrangência das cidades brasileiras. E dentro da missão diplomática, a gente tem 2 grandes ministérios. O primeiro é o FCDO, que é o equivalente ao nosso Itamaraty aqui no Brasil, né, nosso Ministério das Relações Exteriores. Então, esse de fato cuida mais da parte diplomática, mas a gente também tem o DIT, que é o Department for International Trade, é o Ministério do Comércio Internacional. Dentro do grande guarda-chuva do DIT, a gente tem diversos setores, e um deles é o UK Defence and Security Exports, que fica no Rio de Janeiro, e é justamente ao qual eu estou atrelada liderando a pasta de segurança e segurança cibernética. O nosso maior objetivo dentro do Ministério do Comércio Internacional, que é o DIT, é a criação de parcerias e pontes comerciais entre o Brasil e Reino Unido. Então, esse é o nosso trabalho. Agora, falando um pouco do que é a segurança cibernética no Reino Unido. A visão geral, então, a visão geral do mundo, né, não é uma questão do Brasil ou Reino Unido, do mundo, o que todo mundo está passando, é essa transformação sem precedentes. Então, a gente já estava avançando bastante nessa evolução, e com a pandemia, eu acho que foi extremamente acelerada essa transformação. Todo o relacionamento com o cliente, ele está cada vez mais digitalizado. A gente pensa muito na questão dos bancos, né, que a gente usa o internet banking, mas não é só bancos, tudo tá digitalizado, seja o boleto que você recebe por e-mail da sua conta de luz, enfim, esse relacionamento está dia a dia se tornando mais digitalizado. E isso faz com que tenha um rápido crescimento das tecnologias disruptivas. Então,
por ter esse relacionamento mais digitalizado, a gente vê cada vez mais as tecnologias sendo desenvolvidas e sendo aperfeiçoadas. Isso causa vulnerabilidades, né? Então, cada vez que a gente depende mais do mundo digital, a gente também abre as portas para ser mais vulnerável a esse mundo cibernético. Então, se uma empresa, uma instituição, uma organização não tem um bom gerenciamento do risco cibernético, é muito complicado, né? Então, gerenciar o risco cibernético está diretamente atrelado com o sucesso dessa instituição, dessa empresa. E agora, sendo mais específica sobre o Reino Unido, o Reino Unido ele tem uma reputação em segurança cibernética globalmente conhecida. O Reino Unido tem mais de 800 empresas de segurança cibernética. Para vocês terem uma noção, isso é mais do que França e Alemanha juntas em empresas nesse setor. O Reino Unido tem também 17 centros acadêmicos para pesquisa e segurança cibernética. Então, se você for pensar no tamanho do país, principalmente comparado com o Brasil, ter 17 centros acadêmicos é um número muito alto. É líder em tecnologia e serviços, e aqui do lado direito vocês podem ver no slide, o Cyber Exchange é um site do governo, lá vocês podem acessar todo um diretório, que vocês podem ver os produtos e serviços que o Reino Unido tem a oferecer em segurança cibernética. O Reino Unido ele conta com conhecimento, experiência, confiança e qualidade. Agora falando um pouco das políticas, né? Então, o Reino Unido tem a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, em inglês é o National Cybersecurity Strategy, que é uma estratégia pensada de 2016 até 2021. Essa estratégia, para quem tiver curiosidade, ela é disponível ao público, tanto em inglês, tem também uma tradução oficial em português, vocês podem acessar. E essa estratégia, ela se baseia em 3 pilares. O primeiro deles é defender. Então, é justamente ter uma resposta aos incidentes, estar preparado, é se defender contra qualquer ameaça. E dissuadir os adversários. Então, quem trabalha com segurança cibernética sabe que é praticamente impossível você estar pronto para todos os ataques. Então, o pilar dissuadir é justamente isso. Para o que não estiver pronto, o atacante, né, a instituição que atacar o Reino Unido, alguma instituição do Reino Unido, algum país aliado, ela vai sofrer as consequências. Então, vão ter investigações, vão ter julgamentos. A ideia é realmente dissuadir que as pessoas ataquem o Reino Unido. E, por fim, o último pilar, desenvolver habilidades e competências. Esse pilar, ele é sobre estar cada vez mais desenvolvendo as questões de segurança cibernética. Aqui a gente pensa muito, conecta muito com a cooperação com a indústria, né, com o setor privado, e também a cooperação internacional com outros países. Alguns outros pontos que a estratégia toca é sobre a segurança e prosperidade se sustentar em bases digitais. Então, como eu comentei, hoje em dia não existe pensar a prosperidade de um país sem pensar em bases digitais. Então, elas andam juntas. Ações internacionais, como eu comentei, né? Então, ter essa troca, ter essa cooperação, troca de experiências, lições aprendidas, ações internacionais são muito importantes também para o desenvolvimento. Ao longo desses 5 anos da estratégia, ela conta com investimento de 1,9 bilhões para isso. E aqui, em comparação com o Brasil, aqui no Brasil a gente tem o ISAR, que foi na desse ano ainda. O ISAR Mariana, em questões de segurança. E aí, por fim, esse Cyber Security Center, o NCSC, que eu vou falar um pouco mais sobre ele. Muitos brasileiros já conhecem. Oi?
Pode falar. Não, tinha um hacker tinha invadido aqui a nossa transmissão, mas ele já foi embora. Tinha dado uma picotada no som, voltou perfeitamente. Alô? Oi, Mariana, te estamos ouvindo bem. Tá tudo ótimo. Voltou? Ai, legal. Voltou. Então vamos lá. Agora falando sobre o NCSC, né, o National Cyber Security Center. Então, o que é o NCSC? Aqui vocês podem ver na imagem o headquarter, né, a matriz desse centro. Ele fica lá na Victoria Street, para quem já foi para Londres, ou quem pensa em ir depois da pandemia pode passar na frente, é um prédio bem bonito. Então, o que ele é? Ele é um órgão do governo britânico, então ele é realmente do governo, ele dá suporte às organizações mais críticas do país, público do setor, indústria, pequenas empresas e público em geral. Esse órgão, ele é parte do Government Communications Headquarters, que é parte da máquina de inteligência do Reino Unido, assim como o MI6, o MI5, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, o National Cyber Security Center, ele está, né, dentro do guarda-chuva desse headquarters, mas ele não tem nada de secreto como esses outros órgãos que eu mencionei. Na verdade, pelo contrário, ele é aberto para o público, ele está a serviço da população, das empresas. Qual o objetivo dele? O objetivo principal, a visão dele, é tornar o Reino Unido o local mais seguro para se viver e trabalhar online. E o que ele faz para alcançar esse objetivo? Então, como o próprio nome diz, né, é um centro, então ele centraliza informações de todos esses públicos, desde do público em geral, né, de que está usando lá o Internet Banking, até das empresas, os profissionais de segurança cibernética. Então, ele centraliza todas as informações nesse sentido, né, de ataques cibernéticos. Ele fornece uma resposta eficiente a incidentes para minimizar o dano. Então, se uma empresa sofreu um ataque, pode recorrer ao National Cyber Security Center, eles vão dar uma resposta para minimizar o dano, ajudar na recuperação e aprender as lições para o futuro. E o legal do NCSC é que justamente por ele conectar tanto as indústrias como o público, a academia também é parte importante dele, aqueles centros que eu comentei, dos 17 centros que o Reino Unido tem, estão atrelados ao NCSC. Então, por ele ter essa fonte de dados muito rica, ele acaba melhorando a capacidade britânica em segurança cibernética de modo significativo. E, por fim, ele diminui o risco para o Reino Unido. Aqui são alguns números. Todo ano o NCSC ele lança um report, né? Esse é do ano de 2020 e tem alguns números aqui só para vocês terem uma ideia. E, de novo, essas informações são públicas. Quem tiver mais interesse pode ficar à vontade de acessar. Então, só aqui a título de curiosidade, né? Ele lidou isso é de setembro de 2019 até agosto de 2020. Então, ele lidou com 723 incidentes cibernéticos. Ele deu suporte para quase 1.200 vítimas. Enfim, são muitos números interessantes para ver a utilidade do NCSC. E aí, por que a excelência em segurança cibernética do Reino Unido, né? Por que o Reino Unido tem expertise? Algumas pessoas não sabem, mas o inventor do computador programável, Charles Babbage, ele era britânico lá no passado, e mais recentemente a gente também tem o Sir Timothy Berners-Lee, que é o inventor da World Wide Web. Então, o Reino Unido tem essa forte herança em segurança cibernética. E hoje também ele continua liderando a pesquisa tecnológica e com os centros que eu comentei, que são focados em segurança cibernética e por todo o Reino Unido, não é só concentrado em Londres, a gente tem desde Irlanda do Norte, enfim, tem espalhados aí. E a confiança, por que a empresa britânica passa tanta confiança? Quando eu comentei que são 800 empresas, obviamente que a gente sabe que algumas poucas, em torno de 10%, são grandes empresas, grandes nomes, BAE Systems, Leonardo, Thales, mas a gente tem muitas pequenas empresas, SMEs.
como que você vai confiar numa empresa tão pequena? Então, o NCSI, ele também dá esse padrão de qualidade. Então, a empresa que seja pequena, que tenha lá 30 funcionários, ela tem um novo produto, esse produto ele é testado pelo National Cybersecurity Center. E aí, ele passando nos testes, ele ganha esse certificado. Também no site do NCSI, vocês podem ver toda uma lista de produtos e serviços que foram aprovados. E a qualidade, né? O Reino Unido no Brasil, ele é reconhecido por essa qualidade, justamente porque ele tem o comprometimento. O Reino Unido, ele não está interessado em só vender um produto e você adquiriu e finalizamos o relacionamento. Não, pelo contrário, principalmente nessas questões de segurança, é muito interessante para o Reino Unido e qualquer empresa britânica que esteja acompanhando esse processo. Então, se você vai adquirir um software, mas precisa de um treinamento, vamos atrás do treinamento. Nada é dado pela metade, nada é entregue pela metade. Então, é muito do interesse do governo, das próprias empresas, que o cliente ele esteja de fato cada vez mais seguro. E aí eu vou comentar 2 casos de sucesso, né, com empresas britânicas. O primeiro caso é no setor de serviços financeiros. Então, alguns devem conhecer o CREST, né, que é um sistema que tem para testar a resiliência e vulnerabilidade das empresas. E o Bank of England, ele criou o CBEST. Então, é como se fosse um CREST, um teste, né, de vulnerabilidade das empresas, só que focado para bancos. Então, o CBEST, hoje em dia, ele tem reconhecimento internacional, é usado. Enfim, né, esse foi um ponto importante, né, na questão para os bancos em segurança cibernética. E aí o exemplo que eu vou dar, na verdade, foi com uma empresa alemã, uma organização do setor financeiro que estava buscando um ambiente mais seguro, né, porque os seus funcionários estavam, né, caindo de ficha, enfim, vários os problemas que a gente conhece. E a Garrison, que é essa empresa que eu coloquei o logo aqui, ela fornece esse navegador ultrasseguro, é um produto que eles têm. Então, esse navegador ultrasseguro da Garrison foi adquirido por essa empresa. No começo, só os usuários de alto risco que estavam usando, mas devido ao sucesso desse produto, a empresa acabou colocando esse navegador para mais de 7 mil funcionários, né, dessa empresa alemã. E o outro caso é em energia e serviços públicos. Isso aqui para ilustrar que, na verdade, a segurança cibernética está em todos os setores, né? Eu só pincelei 2 aqui, mas está em todos os setores que a gente pode ver. Energia e serviços públicos, no geral, então, o setor de infraestrutura crítica nacional, era uma empresa da Nova Zelândia e Austrália, uma empresa do setor químico que estava passando por uma transformação digital. E aí, como eu comentei, quanto mais digital a gente fica, mais inseguro, né? A gente fica por conta de estar aberto a essas ameaças. E a BT foi uma empresa que acompanhou todo esse processo da transformação digital, dando segurança, né, para essa empresa. Então, para ela ir se transformando e estando segura ao mesmo tempo. E aí eu finalizo a minha fala comentando como que a gente pode trabalhar junto, né? Pensando em governo britânico no Brasil e os brasileiros em geral, de todos os setores. A gente conta dentro desse ministério que eu comentei com vocês, o DIT, a gente conta com profissionais capacitados no Brasil e no Reino Unido, né? Então eu tenho os meus colegas lá no Reino Unido. E o nosso trabalho é justamente apoiar a negociação entre empresas, instituições britânicas e brasileiras. De repente, tem um cliente brasileiro que ele quer saber mais, não conhece a empresa britânica que ele tem interesse, mas ele quer saber mais. O que o Reino Unido tem para me oferecer? Então, a gente faz essa busca personalizada, né? Buscar uma solução britânica que vá atender a demanda do cliente. A gente também dá suporte para delegações brasileiras, a gente
antes da pandemia, né, fazia muito isso, que é levar a delegação brasileira para feiras lá e eventos no Reino Unido, e o contrário também, né, trazer missões, empresas britânicas aqui para o Brasil. A gente também conta com a agência de crédito do governo britânico, que é o IKIF, que dá suporte a empréstimos, financiamentos, né, o que seja necessário que tenha conteúdo britânico. Se vocês quiserem saber mais, eu estou à disposição. Esse é o meu e-mail, o meu telefone. Fiquem à vontade de entrar em contato, tirar as dúvidas aqui no evento também. Deixa eu parar de compartilhar. Mariana, muito obrigado. Obrigada, gente. Pela apresentação, né? Vamos seguir agora com a apresentação da Marta, e aí a gente retorna, Mari, para as perguntas. Já vi que tem perguntas já a você, então, assim que a Marta finalizar, aí a gente retoma e inicia o Q&A. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã, compartilhando conhecimento e ganhando conhecimento aí junto à Mariana. Quero agradecer primeiramente à Câmara Britânica de Indústria e Comércio pelo convite, ao Fernando, ao Fábio por organizarem esse evento. E a ideia aqui agora é demonstrar para vocês como o risco cibernético se tornou relevante, não só em consequência do impacto em relação à entrada de leis de proteção de dados, mas também ao impacto do negócio. Então, os efeitos que o risco cibernético tem em relação à operação das empresas. Tenho certeza que muitas empresas, no decorrer dos últimos anos, vieram investindo em melhorias operacionais, em sistemas, e, consequentemente, o que traz em relação a esse risco emergente. Bom, o risco cibernético, ele está em todo lugar. A Marsh, ela produz anualmente o relatório do Fórum Econômico Mundial, que é publicado em janeiro. A gente já está preparando a versão deste ano, de 2021. Mas no último ano, em janeiro, nós demonstramos que duas esferas envolvendo a tecnologia fazem grande parte dos impactos que podem ter grandes consequências no mundo, em paralelo a demais riscos já conhecidos, né, como a instabilidade macroeconômica, a mudança climática e até mesmo a geopolítica de instabilidade, né, então, que vem a trazer. E a questão da cibersegurança também virou um forte fator de impacto econômico, porque a gente tem visto um grande aumento de incidentes cibernéticos. À medida que as empresas vêm investindo na digitalização, né, na ruptura digital, consequentemente a gente vê que traz um grande ganho operacional, mas também tem certas consequências que ainda não foram revistas, tanto para nós como pessoas, quanto para a economia macro em relação a isso. E o que tem motivado, então, um aumento em relação ao risco cibernético, né? O mundo está cada vez mais digital, as nossas vidas, né, estão cada vez mais digitais, é o smartwatch, é a televisão, é a geladeira inteligente, a gente está mais conectado que nunca em relação às nossas atividades, em relação ao que é feito, né, no dia a dia. A inovação também, ela está entrando de forma mais rápida, mais veloz, né? Então a gente vê aí novas ferramentas, novos produtos serem lançados diariamente que trazem, né? Então aí uma melhoria operacional tanto para empresas quanto também para a gente no nosso dia a dia. A complexidade tecnológica, então, ela aumentou com o uso de inteligência artificial, com o ganho aí de novas ferramentas, isso consequentemente traz aí novas ameaças. Cada vez mais a gente tem compartilhado dados. Se antes, então, as empresas armazenavam as informações, né, in-house, dentro dos seus próprios servidores, agora cada vez mais o uso de nuvem é cada vez mais comum. E também a gente tem compartilhamento de informações para tratar das informações e trazer novidades, então, de produtos e serviços aos nossos clientes. E, infelizmente, né, então, os hackers, os cybercriminosos, não estão ficando para trás. Então, a gente tem visto também um aumento da sofisticação dos ataques cibernéticos em relação
aos incidentes, tem outros motivadores. Dinheiro virou um número na tela, então, consequentemente, o mundo criminoso, né, ele sai do ambiente físico e ele caminha para o mundo digital. E à medida que a infraestrutura tecnológica, né, então, vai se ampliando na esfera física, especialmente dentro dos âmbitos industriais e até mesmo empresas, por exemplo, que fazem geração de energia, a gente precisa começar a avaliar como proteger, então, essa esfera tecnológica, porque as consequências de um incidente podem ser tão amplos quanto, né, no âmbito físico, podem ter impactos operacionais severos. Outro fator também que é importante, né, falar a respeito é que o risco cibernético ele não está só atrelado há uma lei agora de proteção de dados que a gente viu aí no Brasil, na Europa entrou há 2 anos atrás com o advento da GDPR, né, que foi a grande mãe das leis de proteção de dados aí. As agências de crédito como a Moody's, a S&P Global, a Fitch, já olham, né, o fator do risco cibernético, como as empresas tratam desse risco em relação ao impacto operacional que pode ter na organização. Então, a gente viu grandes incidentes, tanto aqui no Brasil como no mundo, que tiveram efeitos adversos a companhias e que, consequentemente, trouxeram uma grande perda financeira para as organizações. Dentro dos mercados capitais também, então, trazendo aí o exemplo do mercado americano, né, a SEC delineou o Cyber Security Enforcement, aqui no Brasil, CVM, o Bacen, aí trouxeram o risco cibernético como um risco operacional também, e consequentemente, então, vai muito além das fronteiras de leis de proteção de dados. Só um fato de curiosidade, então, para as empresas que estão aqui presentes ouvindo esse webinar. Apesar de a gente ter a LGPD entrando em vigor agora, né, no último dia 18 de setembro, existem mais de 30 leis que tratam de privacidade no Brasil. Então, não há só ação por parte da autoridade nacional, né? Podem haver ações por parte do Ministério Público, empresas que têm clientes através de PROCON, IDEC e outros, né, órgãos reguladores. A pandemia também trouxe, né, então, aí uma maior dependência operacional, o que consequentemente trouxe novos riscos, ou, na verdade, eles vieram com maior força para as organizações. Muitas empresas, em decorrência de não terem investido suficientemente, né, em segurança cibernética, numa evolução tecnológica nos últimos anos, tiveram que rapidamente se adaptar, né, para fazer essa migração em massa da sua força de trabalho, o que consequentemente tiveram que flexibilizar a segurança e trouxe, então, um maior número de incidentes, né, então, em relação, aqui no Brasil a gente mapeou mais de 40 incidentes que se tornaram públicos, isso é só a camada pública do iceberg, então a ponta do iceberg que se tornou público, fora os demais, né, então, que a gente não tem conhecimento porque não foi publicado na imprensa ou a empresa veio à tona. A gente viu um grande aumento aí, então, de ataques de phishing, né? A psíquica humana, diante de tanta distração que a gente também tem em casa, é filha, cachorro, a concentração que às vezes falta de você não estar no ambiente de trabalho, faz com que a gente aumente a nossa vulnerabilidade humana e, consequentemente, abriu portas também em relação a isso. E aí a gente viu, então, um grande incremento aí de ataques de ransomware, né? Então, que foi o grande tipo de incidente que vem acontecendo, e comparado ao mesmo período do ano passado, em 2019, houve um aumento em 148% de forma global. Esses são números aqui da March que a gente apurou. E o que levou aí tanto a migração, né, então, da workforce para casa, dos trabalhadores para casa, quanto os incidentes em que 90% dos profissionais de TI ficaram sobrecarregados trabalhando horas extras. O aumento também de ataques de DDoS, né, então, que ocasionam talvez algum tipo de colapso no sistema das organizações, aumentaram 25% também em comparado no ano passado. E o resultado disso, só para demonstrar para vocês, isso, a gente está falando de dados de Brasil, não é nem dados internacionais, é que houve aí um grande aumento de incidentes, né, várias empresas afetadas em relação
a ataques cibernéticos que tiveram grandes impactos de perdas financeiras, né? Então, a exemplo do que o Grupo Natura publicou aí na imprensa, que chegou a 450 milhões de reais, né? Os prejuízos em relação ao incidente que eles tiveram. Houveram também incidentes por parte do Grupo Cosan, afetando as suas diversas empresas, a Localiza, só para demonstrar um pouquinho como isso vem se comportando. Então, as empresas têm aí, na verdade, 4 opções, né, então, de tratamento ao risco cibernético: evitar, mitigar ou transferir. O risco cibernético, mesmo que seja feito, então, investimentos dentro da área de cibersegurança, né, então, dentro da área de tecnologia, você pode gerenciar, mas você não pode eliminar 100% ele. E ele deve ter uma avaliação do impacto econômico. À medida que as empresas foram se modernizando nos últimos anos, então adquirindo ferramentas, né, para melhoria operacional, para um ganho de velocidade de produção e redução de custos, precisa se avaliar então o impacto econômico que tem diante de não ter, né, aquelas ferramentas disponíveis. E ele tem que envolver, né, na gestão desse risco toda a organização, não só a área de TI. Agora temos um arcabouço regulatório aqui no Brasil e no mundo praticamente, né, falando aí de GDPR, também para empresas britânicas especialmente. Então, consequentemente, essa decisão de como vai ser feita a gestão do risco não pode só ficar atrelada à TI. O board, né, a alta diretoria precisa estar envolvido. Então, a gente tem 2 opções: a mitigação versus a transferência, né? Então, a mitigação toda empresa precisa fazer, investir, né, então, em ferramentas de proteção, trazer aí processos implementados. E quem vai definir isso geralmente é a área de TI, a área de segurança, juntamente, talvez, com a área de compliance em termos de processos, né? E o impacto disso é reduzir a frequência de incidentes e muitas vezes a severidade. Não quer dizer que você vai conseguir evitar 100%, porque não existe ferramenta, né, que garanta 100% de eficácia que bloqueie a um incidente. E a gente tem a opção da transferência, né, então, que a área de gestão de risco, a tesouraria, a alta diretoria precisam avaliar os impactos financeiros que vêm, né, ser atrelados à falta da tecnologia. E o impacto da transferência seria, então, a redução de perdas relacionadas ao incidente. Então, para que a empresa não opere no prejuízo ou não tenha que declarar uma perda operacional. Quando a gente fala, então, né, de resiliência cibernética, na Marcha, especialmente, a gente acredita que são 4 pilares que todas as empresas devam ter. Uma é em processos, né, então, de definição de políticas de segurança, plano de resposta a incidente. A gente não faz testes de evacuação de prédio, né, para teste de incêndio todo ano, todas as empresas, né, fazem isso. Por que não testar o teu plano de resposta a incidente em relação se acontecer um incidente cibernético na tua organização, como que vocês vão tratar, quais ações vão ser tomadas. Então, práticas também serem definidas, né, de ter treinamentos, testes de segurança, avaliar o risco que os teus fornecedores hoje trazem, porque a gente tem a responsabilidade solidária através da lei em termos de divulgação de dados. Obviamente, as esferas de tecnologia, né, à medida que a tecnologia também evolui para o bem, ela evolui para o mal, então a gente precisa trazer novas ferramentas de proteção e a área de TI precisa de investimentos condizentes para isso. Muitos gestores veem investir, né, em ferramentas de proteção como um custo e não como um benefício. E a gente precisa olhar, né, que à medida que a gente evolui com a tecnologia, o uso amplo da tecnologia da empresa, precisamos também investir em melhorias dentro desse sentido para proteger aquele patrimônio. E o seguro é a transferência, né, das perdas financeiras em relação a um incidente que pode acontecer. Se a gente olhar dentro de uma organização hoje como um todo, eu diria que 90% das empresas têm, né, então, esses 3 primeiros pilares, ou até mesmo 4 pilares de sistemas que eles têm dependência para a sua operação, né? Folha de pagamento, dados de clientes, questões comerciais, o gerenciamento,
muitas empresas utilizam RP para fazer a gestão, né, efetiva da organização. Hoje não se emite uma nota fiscal, né, sem sistema, então como você vai fazer o despacho da mercadoria e tudo mais. E aquelas indústrias mais pesadas, então, que tem, né, linha de produção ou geração de energia, tem também dependência de sistemas industriais ou escada. E o que é o impacto, né, diante de um incidente frente a essa dependência tecnológica? Pode ter uma interrupção de serviços, pode ter um vazamento de dados, né, as informações de clientes, né, então, ou até mesmo de funcionários, a destruição dos sistemas ou de dados, corrupção dos sistemas, a extorsão, uma espionagem, né, então pode acontecer. E qual que é o impacto material disso, né? Então, a empresa pode, consequentemente, ter uma perda de receita, né, então pode sofrer multas e sanções diante do vazamento de informações, ter um dano de imagem, ter custos relacionados né, a resposta a incidente, contratar peritos digital e tudo mais para avaliar, né, o incidente, ter que restaurar os sistemas, trazer então especialistas em relação a isso e até mesmo ter que pagar uma extorsão para recuperar os sistemas. E como que esses impactos se correlacionam, né, então, com coberturas de seguro? Então, todas essas perdas que eu mencionei, né, podem acontecer a perda de receitas, despesas emergenciais, a extorsão, as multas e penalizações, custos relacionados, então, para mitigar a imagem, elas estariam, né, então, asseguradas, assim como os danos a terceiros que vocês teriam que indenizar, tanto danos morais, como quebra, né, de sigilo de informações, então, que venha violar um contrato de NDA. E, além disso, vem respaldado também a apólice um time de gerenciamento de crise, né? Então, incluindo peritos, forense, apoio jurídico e outros profissionais que estão à disposição na prateleira das apólices. O que serão as principais exclusões, né? Então, os atos dolosos, os próprios sócios, os processos anteriores à contratação da vigência da apólice e atos de terrorismo e guerra, né? Mas um fato importante a saber é que hoje já é possível cobrir, através dessa apólice, mesmo incidentes que ocorram através de um erro operacional ou uma falha humana, né, de algum colaborador lá dentro, ou até mesmo uma falha intencional. Então, alguém vazou as informações de forma intencional porque está saindo da empresa, ou alguma coisa nesse sentido, já é possível fazer, não precisa ser um atacante externo, né? A gente sabe que hoje a principal vulnerabilidade está no fator humano, que consequentemente pode ser a porta de entrada do fator de insegurança. Aqui na Marcha a gente faz uma avaliação, tá? Então, para conseguir quantificar essa exposição financeira que vocês venham a ter diante das perdas prováveis, né, diante dos impactos que o incidente cibernético possa ter, e a gente consegue calcular o grau de severidade financeiro. Então, colocar um número, né, de impacto de o que seria uma perda operacional para a tua organização, qual que é, né, a tua probabilidade versus severidade, ou frente a um vazamento de dados, através de um mapeamento bem detalhado que a gente faz em relação, né, então, à maturidade da empresa. Algumas dicas, então, através aqui do novo normal, né, então, que todas as empresas têm dependência digital, independente de qual seja a atividade que vocês exerçam, né, nas atividades das empresas de vocês. Entender a natureza dos riscos, então, que a empresa enfrenta, e os riscos digitais, eles se tornaram cada vez mais relevantes, né? Então, a todas as organizações, precisa-se estar preparado para enfrentar diferentes impactos e exposições. Então, o impacto de uma parada operacional, como aconteceu no Grupo Avon, é diferente de um vazamento de informações que você vai ter que tratar, né? Então, com órgão regulador e tudo mais, e que, consequentemente, você tem certas obrigações. Então, como responder isso efetivamente para que você talvez não resulte numa multa ou uma versão né, aversa dos teus acionistas em relação de como foi feita a gestão desse risco. Precisa ser exercitado os planos de incidente e resposta, né? Então, avaliar as diferentes áreas que têm dependência tecnológica da sua operação e o que ocasionaria se isso se tornasse indisponível, quais que seriam as ações mitigatórias, como que a empresa faria essa gestão.
e, obviamente, avaliar o capital da empresa em questão as perdas relacionadas, né, em potencial que pode acontecer através de um incidente, se a empresa tem, né, esse potencial de assumir esse prejuízo, ou se ela consegue fazer a estruturação através da contratação de uma apólice de seguro, como é feito nos demais ramos. Então, eu acho que é um tema que se tornou extremamente importante e relevante para as empresas avaliarem diante do cenário digital que estamos vivenciando. Vou abrir para perguntas, pessoal, mas aproveito mais uma vez para agradecer a oportunidade de estar aqui essa manhã e agradeço o tempo de vocês. Boa. Estamos em pontualidade britânica, 10h45, 15 minutos para as perguntas. Parabéns, Marta e Mariana. Realmente esse é um tema que lhe gera uma angústia de conhecimento à medida que vocês vão abrindo determinados assuntos. Dá vontade, sim, de explorar mais, mas aí esse gostinho a gente deixa e já antecipa que a gente está organizando um grande seminário para o ano que vem, e aí sim, de uma manhã, que a gente possa explorar esses temas com maior profundidade. Mas, enquanto isso, eu vou direcionar, então, algumas perguntas. Eu recebi 3 perguntas por WhatsApp aqui no meu celular, mas eu vou iniciar pelo Q&A da plataforma. E aí, tem 3 perguntas, como tem 2 aqui para a Mari, eu vou fazer a primeira, a Martinha, que foi do Carlos Peixoto. Um abraço, Carlos, que é o head do nosso comitê de óleo e gás da Britain. E ele pergunta o seguinte, Marta: como que as iniciativas de cybersecurity se relacionam com a LGPD? É uma boa pergunta. Perfeito, Carlos, tudo bem? Bom dia. Na verdade, o assunto ele é completamente interligado, né? Então, a empresa que faz adaptação, adequação à LGPD, ela já está fazendo um direcionamento dentro da pauta de cibersegurança, tá? Então, ela vai precisar direcionar, ela vai precisar estabelecer processos internamente, então, de políticas de privacidade, de segurança, de resposta a incidente, que são exigências perante a lei. Ela também vai ter que fazer criptografia dentro daquilo que são dados sensíveis, o que teoricamente te traz um aumento na tua segurança cibernética. Ela vai ter que dar treinamento também, é uma obrigação que o órgão exige, a lei define isso num dos seus artigos, frente aos funcionários, né? Então, a entenderem o escopo do que tem de obrigação frente à questão cibernética, também traz, então, uma maioria frente à maturidade. Só que essa esfera da LGPD está muito voltada à questão de dados. E eu sempre falo que dado não é o todo em relação aos impactos cibernéticos. Como a gente viu, e até um fato de curiosidade aqui para vocês, a maioria dos incidentes que a gente tem visto aqui na Marte, em torno de 70% deles, tá, tem sido em relação a impactos operacionais, em que não é as informações que vazam, então não seria a LGPD, né, então o teu fato gerador ter que tratar com o órgão, mas sim impactos operacionais que a empresa fica completamente paralisada por algumas semanas e que, consequentemente, vai aí acumulando prejuízos, não só pela parada operacional, mas também os custos de resposta a incidente. Então, quando a gente fala de segurança cibernética, obviamente, pode-se iniciar uma avaliação através dessas adequações à LGPD, mas não devem ser só aplicadas à questão de dados, precisamos também aplicar dentro da questão operacional, tá? Perfeito, Marta. Vou seguir então aqui. Mariana, tem 2 perguntas da Pamela Perla a você. A primeira é a seguinte: que tipos de iniciativas o governo britânico tem passado às empresas para minimizar os incidentes cibernéticos? Oi, obrigada, Pamela, pela sua pergunta. Eu acho que está muito atrelado exatamente ao NCSC, né, que é o National Cyber Security Center que eu comentei. Então, esse centro, ele vem justamente para concentrar todo esse tipo de informação e para informar tanto a população quanto as empresas. Então, se você vai no NCSC, vê as iniciativas dele, ou até acessa o próprio website deles, tem todo um guia, você clica lá, informação para, e vai estar separado. Para famílias, para empresas, inclusive de empresas, é separado entre
empresas pequenas e empresas grandes. Então, ele dá toda essa diretriz do que a empresa deve fazer, o passo a passo, né? Quais os primeiros passos, o que a empresa deve fazer para estar protegida na questão de segurança cibernética. Além de toda essa diretriz, esse centro, o NCC, ele também dá treinamentos. Então, ele tem até um Cyber First, que é um treinamento para crianças e adolescentes, 19 a 13 anos, se não me engano, e treinamentos também para as empresas. Então, se você uma empresa de qualquer porte quer saber mais como se defender de incidentes, incidentes, né, cibernéticos, você pode entrar em contato com o NCSI ou pela plataforma ou de alguma outra forma, e vai ter toda a diretriz. Então, eu acho que o governo britânico, ele guia muito mais as empresas por meio desse centro. Legal. Boa, eu vou fazer um bate-bola, Mari, vou voltar a Marta, porque o Diego Billy Falcão sugeriu aqui uma pergunta bem interessante também. E aí, Marta, ele pergunta o seguinte, que o seguro de risco cibernético cobriria, por exemplo, o sequestro de dados quando ocorre uma invasão e indisponibilização de dados por liberação condicionada ao pagamento de resgate? Diego, cobre sim, tá? Obviamente, o que vai acontecer numa situação como essa? E a gente já enfrentou aqui no Brasil, regulando sinistros em cima disso, tá? Vai uma equipe especializada avaliar o teu ambiente para determinar se houve realmente o sequestro das informações, tá? Ou do sistema. Se há alguma maneira de reverter, tá? A gente teve uma situação aqui, só para exemplificar, acho que até fica mais realístico, em que o cliente nos acionou porque 2 servidores dele foram sequestrados. Quando a gente enviou a equipe de crise, e fica a critério do cliente utilizar a equipe de crise da seguradora ou não, ficou evidenciado que, na verdade, os hackers só haviam colocado uma criptografia em cima desse servidor. Os dados não tinham sido extraídos, ou seja, não teria um problema de vazamento. Então, a equipe, neste caso, fez uma criptografia em cima desse servidor, e antes de rodar o backup, porque a gente não pode baixar o backup simplesmente só porque os dados estão protegidos, fizemos todo um reparo nos sistemas, identificamos por onde se deu, né, a ruptura onde o hacker entrou, para que não ocorresse de novo, e aí baixamos o backup. O que aconteceu com esse cliente? As informações não se tornaram públicas, não foi pago o resgate, ele teve uma perda de D-1, né, dos dados, então isso teve que ser reconstruído de novo, então ele teve uma perda de 1 dia de informações que estava no backup dele frio, mas não foi pago. Se eventualmente os peritos, né, essa equipe decidisse que a melhor maneira de recuperar as informações não tivesse outra maneira, eles iam verificar em fóruns de Deep Web, tentar negociar, para ter evidências que esses hackers realmente tinham essas informações, tá? Que eles tinham intenção de devolver essas informações, porque acontece muitas vezes que eles não devolvem as informações. Você paga o resgate e não é retornado o sistema ou, né, o banco de dados. Então, eles são especialistas nisso. A gente tem empresas até ex-FBI aí, né, os caras que fazem essa avaliação para determinar se é possível fazer. E se for a melhor forma, pode ser pago o resgate e a seguradora vai honrar com o pagamento em relação ao que foi gasto com a criptomoeda, tá? Boa, Martinha. Vamos fazer mais 2 perguntas. Uma, Mariana, era uma que ficou pendurada a você, que a Pamela Perla tinha feito, que eu lembro que era relacionar, e ela perguntou qual era a influência da GDPR, na sua opinião, para a construção da LGPD aqui no Brasil. Como é que foi essa relação aí entre, né, a Lei Geral de Proteção de Dados na Europa e de que forma ela derivou aqui para a nossa construção da LGPD? Obrigada, Pamela, também por essa pergunta. Eu acho muito, muito importante a gente falar, né, do GDPR, porque, de fato, ele foi pioneiro lá na Europa, o Reino Unido está extremamente envolvido com isso, então tem toda a influência aqui no Brasil, influenciou com certeza muito. Agora a gente completou 2 anos, né, de GDPR lá na Europa,
Eu acho que o que mais influencia aqui no Brasil é justamente a autoridade, né? Que no Brasil a gente ainda tá nessa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quem que vai ser, quem que vai governar, como que vai ser estruturada. E é justamente no Reino Unido que a gente tem o ICO, que é o Information Commissioner's Officer, que é essa autoridade que o Brasil está procurando. Então, o ICO ele é extremamente reconhecido na Europa e no Reino Unido, e ele tá seguindo de exemplo para o que pode ser construído no Brasil. Então, toda a atividade do ICO, a tendência é que seja, de certa forma, espelhada aqui no Brasil, quando de fato essa autoridade estiver em funcionamento. E claro que cada país, cada região vai ter suas particularidades, mas a gente consegue perceber que o grosso mesmo, que o básico do que é a Lei de Proteção Geral de Dados elas estão extremamente relacionadas, né? A da Europa com a que foi construída aqui no Brasil. Se eu puder complementar com a resposta da Mariana, a nossa lei aqui no Brasil foi totalmente baseada na GDPR, tá? Tem algumas pequenas diferenças em relação a isso, mas a estrutura dela é mais ou menos um copy and paste. E a Marche, há 2 meses atrás, acho que em setembro, a gente fez, na verdade, uma revisão de como foram os primeiros 2 anos da GDPR na Europa. E assim como no Brasil, que tem diferentes estados, obviamente lá eles têm estados soberanos, né? Então, né, com poderes executivos e tudo mais diferenciados entre a União Europeia. Aqui no Brasil, a gente também imagina que dentro dos estados, a lei vai ser aplicada diferente. Foi feito, então, até uma correlação de como, por exemplo, a Alemanha se comporta na GDPR versus o Reino Unido, que vai ser muito interessante para a gente avaliar como a LGPD vai se comportar nos próximos 2 anos aqui. A nossa autoridade nacional não está estruturada. Quem está fazendo o papel hoje em atuação está sendo o Ministério Público Federal, que, à medida que eles percebem que uma empresa descumpriu alguma coisa em relação à LGPD, a equipe do Frederico Memberg, lá, que é o procurador do MPF do Distrito Federal, toma ação, mas a gente espera que seja implementado rapidamente esse órgão que se reporta diretamente à presidência aqui no Brasil. Perfeito. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou ter que cometer uma delicadeza. Ô, Fábio, você me perdoa, porque o Fábio tinha feito 2 perguntas, mas eu consigo direcioná-las depois a Marta. A Maria mais surgiu aqui mais 2, vamos ver se a gente consegue respondê-las rapidamente. Então, a primeira é do Marcos Melo, que ele pergunta o seguinte: na visão das palestrantes, quais são os setores com maior exposição para eventuais perdas decorrentes de um ataque e parada da operação? Marta, quer seguir nessa? Olha, a gente tem visto bastante indústria aqui assim, de forma global na Marte. Então, as indústrias particularmente estão sendo afetadas porque elas utilizam sistemas legados, tá? Então, dentro da perda operacional, as indústrias. Obviamente, as empresas, né, de teor financeiro são sempre um target pelo exercício que elas têm, né? Então, a funcionalidade, tratam com dinheiro. Então, o fraudador, até antes de a gente conversar, estava conversando com o Fábio, com o Fernando, em relação dos criminosos brasileiros versus os criminosos, né, os hackers na Europa e os chineses e tudo mais. O brasileiro, ele tem uma busca mais para o ganho rápido financeiro. Então, o target dele é varejista, fazer fraude de cartão de crédito, tentar fazer alguma coisa contra o banco. Os hackers russos, chineses e em demais países, na sua grande maioria, não é para o ganho financeiro rápido, né? Então, ele não é o ladrão, vamos dizer assim, na linguagem popular. Eles vão atrás de inteligência, eles vão atrás de informações relevantes, espionagem industrial e grandes impactos. Então, quando a gente vê esses incidentes de derrubada de sistema, é hacker lá de fora. Mari, não sei se tu quer complementar. Eu acho que é isso, Marta. Essa financeiro, o principal. Eu só queria mencionar também que o setor da saúde, né, os hospitais,
por tratarem de dados muito sensíveis, né, dos pacientes, dependendo do paciente que esse hospital tem. Então, também eu acho que é um setor que vulnerável. Dos dados. Perfeito. Exatamente. Pessoal, estamos infelizmente chegando ao final aqui desse webinar. Eu vi que tem mais uma pergunta do Diego. E aí, Diego, eu vou sugerir o seguinte, como eu percebi que você está interessado em aprofundar, né, as coberturas e tudo isso, a gente pode fazer uma ponte aqui com a Marta e com a Mariana diretamente com você. As perguntas do Fábio eu me comprometo a compartilhar também com a Mariana e com a Marta. E aí eu queria, em nome da Câmara, agradecer a vocês e agradecer a todos que prestigiaram esse webinar e dizer que o Comitê de Seguros e Resseguros está sempre à disposição para todas as empresas. Eu, como responsável, como presidente do Comitê de Seguros, e o Álvaro Dabos, que é meu grande parceiro nessa empreitada, que é o vice-presidente do Comitê de Seguros e Resseguros. Então, contem muito conosco e agradecer ao Fabrício por organizar esse seminário para todos nós e ao Fábio Caldas por liderar tão brilhantemente a Câmara Britânica no Rio de Janeiro. Queria, desde já, então, desejar um bom dia a todos e um bom final de semana. Obrigada, pessoal. Parabéns, Bom dia. Excelente. Obrigada. Bom dia a todos. Tchau, gente. Tudo de bom. Parabéns.